Mentoria com os melhores, percepções e reflexões, hábitos poderosos, pequenas mudanças, resultados incríveis, extraordinários. Vídeo 2, não deixa de ver o vídeo 1, porque foi bem bacana, acredito que vai somar muito na sua vida. O link dele vai estar aqui abaixo, ok? Meu nome é Mário Moura, eu sou um agente de transformação, sempre aprendendo e compartilhando, sou apaixonado por desenvolvimento pessoal, atuo como terapeuta e também como empreendedor de network marketing, onde essa transformação que a gente tem falado lá no vídeo 1, que nós somos partes que funcionam em harmonia para que a gente realmente possa sonhar, evoluir e realizar. Sonhos dão vida, sonhos são vida, sonhos é a inspiração divina buscando a plena materialização dentro de nós, por isso é tão importante. E nós somos o que fazemos repetidamente, por isso que os hábitos poderosos, esse assunto sobre hábitos, sobre disciplina, é tão importante, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre a importância de focar no processo, no sistema e não nas metas. Então, 4 problemas de você focar somente na meta. A primeira é que a meta não é garantia de absolutamente nada. Vou dar um exemplo aqui de um campeonato de futebol, um campeonato de qualquer esporte. Todos profissionais, todos com condições de ganhar, todos com o objetivo, com um grande sonho de ser o grande campeão. E todos miram aqui. Então, e todos trabalharam uma vida toda por isso e são atletas de muito talento. Mas isso não é garantia de nada. E o que distingue um atleta de outros atletas, atletas como LeBron James, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo? O processo, o sistema, a preparação. Então, somente o desejo não é garantia de nada. O problema número 2 em relação às metas é que as metas são momentâneas. A meta, alcançar a meta, não traz nenhuma mudança significativa no sentido de fundamentos que a gente falou no primeiro vídeo e tempo de duração, ok? Então eu sempre gosto da comparação que muitos mentores trazem, que é a questão que o problema nunca é o dinheiro, né? O problema não é, se eu tivesse um dinheiro, se eu recebesse um dinheiro, meu problema é dinheiro. E dentro da consciência quântica, dentro da questão emocional, dentro da terapia sistêmica, de várias abordagens, a gente vê na prática que não é dinheiro. Então você vê aí ganhadores da Mega Sena que ficam em situação ainda pior. Pessoas que recebem um grande prêmio e ficam em situação pior. Como é possível se a grande meta da vida era o dinheiro? Então, o dinheiro não é a solução e a questão não é o dinheiro, a questão é quem a pessoa é. Lembra que a gente falou no primeiro vídeo, dentro dos hábitos poderosos, que a gente chamou, que tem como base o livro Hábitos Atômicos, nós estamos se tornando e desenvolvendo e evoluindo sobre a pessoa que nós queremos ser. O terceiro problema, que esse é realmente um grande problema. As metas, os objetivos restringem a felicidade. Como assim, Mário? Exatamente isso. Você se coloca somente no futuro. Quando eu for, quando eu tiver, quando eu emagrecer, quando eu alcançar, serei. E todo o nosso processo aqui é contrário. Todo o processo ele está no micropassos de se desenvolver quem queremos ser. Porque para alguns estilos de vida, como por exemplo alguns processos de espiritualidade, como o budismo, que ele traz que viver
no sonho, no futuro, é uma grande ilusão que só pode trazer sofrimento. Inclusive o homem mais sábio e mais rico que já existiu também traz isso. Então aqui é um grande sofrimento no mundo hoje atual. É o viver numa ansiedade, viver no excesso de futuro, no excesso de preocupação que tem adoecido e trazendo, abrindo portas para doenças realmente terríveis que limitam a vida por causa dessa questão, desse estresse, dessa preocupação com o amanhã, onde essas metas, que é uma jornada sem fim, porque quando você atinge uma meta, abre-se outra meta, e aí, quando seremos felizes? Então, a grande perigo da meta é focar somente no futuro e esquecer uma das maiores dádivas, que por isso traz esse nome, que é o presente. Então, nós nos concentrarmos não na parte que falta, mas na parte que nós temos e ser gratos. E isso muda a nossa frequência, transforma a nossa frequência, traz uma leveza para a vida, e isso sim nós podemos construir aí um futuro diferente, mas vivendo a nossa plenitude no presente. Então, o problema 3 é as metas restringem a felicidade e o natural é sermos felizes. Problema 4. As metas muitas vezes estão em desacordo com o processo a longo prazo, com o processo de ser. E isso altera todo o sistema. Então, a meta é ganhar o jogo. A meta não é somente ganhar o jogo. O jogo deveria ser uma consequência da preparação para o jogo, de continuar jogando, de um olhar, e esse é um grande problema do esporte brasileiro, né, que é o foco 100% no resultado, zero programação, zero preparação. E isso tem refletido aí nos esportes olímpicos, esportes que a gente dominava, por causa de perder essa visão de construção, de só foco no resultado. Aí o atleta, muitas vezes, que não teve uma preparação, a gente vê super atletas olímpicos que tiveram preparação, inclusive de saúde e alimentação. Começaram muito tarde, competindo com pessoas que têm a maior estrutura do mundo, alimentação, coaches e outros suplementos, e aí vai lá o brasileiro com a obrigação de ganhar mesmo assim. E aí nós temos grandes problemas com isso geracional, porque a base, olha aí o fundamento do primeiro vídeo, não foi construída. Então o compromisso com o processo é o mais importante. E é aquela frase, né? A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer, porque senão a gente pode, e a gente vê grandes atletas aconteceram isso, tendo uma carreira tão abreviada, onde eles poderiam ter ido muito mais longe. Então essa consciência do processo é muito importante, e esse é o quarto problema. Só pensar em ganhar o jogo e comprometer essa meta estar em desacordo com o processo. Então, chegamos ao final aqui do capítulo 1, e fazendo um resumo aqui de todo o capítulo 1 dos hábitos atômicos, né, que a gente chamou aqui de hábitos poderosos, por causa dessa parte que a gente vai fazer. Então focar na melhoria de 1% ao dia, pequenos passos, micropassos em direção a quem nós queremos ser. Identificar que nós temos hábitos que nos levam para perto e hábitos que nos levam para longe de quem a gente quer ser. E nós temos que focar mais no processo do que nas metas, que nosso compromisso tem que ser com o progresso. Então vamos às nossas percepções do Mentoria com os Melhores Hábitos Poderosos, que tem como base o livro Hábitos Atômicos, que eu recomendo demais. Então nós estamos fazendo uma mudança de mentalidade, desconstruindo algumas coisas importantes que antes nós pensávamos, quando eu tiver, eu mudo. Agora não. Todo o foco está no sistema, no processo, e esse
foco no processo e no sistema é que traz o resultado. E nós não dependemos mais da motivação, porque a motivação é algo instável. Todo o nosso foco está no sistema, no processo, no ambiente e na repetição. Os hábitos já existem, então nós não precisamos criar, nós só precisamos mudar, ok? E a última percepção são os pequenos passos. Começar uma pequena caminhada, começar a ler 10 páginas, ler um capítulo, ler 2, 3 páginas, que seja, criar uma rotina de alimentação, melhorar a alimentação, beber um pouco mais de água, pequenos passos, micropassos. E aí a gente entra na reflexão. Vamos refletir sobre a nossa vida, para onde os nossos hábitos estão nos levando. Se a gente continuar nos mesmos hábitos daqui 6 meses, daqui 1 ano, como vai estar a nossa saúde, como vai estar o nosso relacionamento, como vai estar a nossa vida profissional, como vai estar a nossa vida financeira. O nosso ambiente. A ambiência diz muito sobre os nossos resultados. O que a gente vê nas redes sociais, o que a gente assiste no YouTube. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. O que a gente lê, como que a gente tem alimentado a nossa mente, com quem são os nossos melhores amigos, do que mais a gente fala. É sair do automático, é despertar a consciência, é abrir mão numa decisão profunda, consciente, de construir saúde e não focar no processo estético de emagrecimento. É construir um relacionamento e não esperar que a outra pessoa me faça feliz. É dar o nosso melhor para que a gente possa colher o nosso melhor. São coisas muito diferentes. E é essa consciência dessa nova pessoa. Para isso a gente faz 3 exercícios de reflexão, espero que você faça, que traz uma clareza muito grande, né? Porque clareza é algo fundamental no desenvolvimento pessoal. Quais são os 3 hábitos que você precisa tirar da sua vida, que estão te levando para longe de quem você quer se tornar? Quais são os 3 hábitos que você precisa desenvolver para chegar mais próximo da pessoa que você quer se tornar, ou até mesmo daquilo que você quer alcançar? Mas a gente está no foco de ser. Mas quais são os 3 hábitos que você precisa desenvolver? E aí a pergunta chave: o que você está construindo com seus resultados atualmente? O que você está acumulando? Para onde a sua vida está indo? De forma geral. Não é um único momento, não é uma única área. É as áreas, as partes da vida se desenvolvendo e evoluindo para alcançar aquilo que a gente quer ser. O que você está construindo na sua vida. Esse foi o Mentoria com os Melhores, percepções e reflexões, hábitos poderosos, que tem como base o livro Hábitos Atômicos, que você não pode faltar na sua biblioteca. Compre pelo link, é o menor preço da atualidade aí, com certeza, e você vai estar apoiando o canal e fazendo um investimento maravilhoso. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Você pode superar, você pode recomeçar na melhor idade, a sua melhor versão, com seus maiores sonhos, vivendo o seu melhor. Okay? Esse é a minha filosofia, é isso que eu vivo, é isso que eu acredito. E gratidão, te desejo o melhor.